A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para vocês que estão acessando o meu canal Joselito Rocha, um canal que tem sempre uma palavra da graça do nosso Senhor e Salvador, e cumpriu o ID, né? ID pregar o evangelho a toda criatura. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então esse é o meu canal. Peço aos queridos que já se acostumam a entrar e gostam do conteúdo, dê seus likes, se inscrevam, compartilhem e ajude o pastor a pregar o evangelho do reino, porque a palavra do Senhor diz que será pregado o evangelho do reino a todas as gentes e aí virá o fim. Então é nisso que nós estamos nos fixando aqui. Se inscrevam, compartilhem, deem like, façam comentários, ajude o algoritmo a discorrer, né? Então, essa palavra que eu passei aqui, né, que fala Mateus 24, 14, o Evangelho 24, 14. Mateus 24, 14. E o Evangelho do Reino será pregado a todo mundo em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Então, até chegar essa época, nós temos que continuar fazendo isso. Porque a palavra do Senhor diz, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, que nós temos que orar por todos os homens, por todos os seres humanos, por todas as autoridades, né? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. E a palavra também lhe diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, diz que é da vontade de Deus que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então nós não podemos dizer, não, esse aí tem cara de servo de Deus, esse não tem, Deus não faz acepção de pessoas e nós também não fazemos. Então é pregar o evangelho do reino a todas as gente, aí virá o fim, certo? Então eu pediria a você que já está aqui no meu canal, já deu seu like, já se inscreveu, está compartilhando, vamos abrir as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. A mensagem é o tribunal de Cristo. E a palavra do Senhor diz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos nós vamos comparecer diante de Deus para prestar conta do que nós fizemos aqui nesta terra, independente de religião, independente de acreditar em Deus ou não, todos nós. Desde a antiguidade, desde Adão e Eva, desde Caim e Abel, até os dias de hoje. Tudo que Adão e Eva fizeram, tudo que Caim e Abel fizeram, a Bíblia diz que Deus advertiu a Caim: teu semblante está pesado, domina-te a ti mesmo, o pecado está na tua porta, convém dominá-lo. Ele não deu ouvido e foi lá e matou o justo Abel, que a palavra do Senhor diz que o seu sangue clama até o dia de hoje, e pelo sacrifício na cruz, primeiro dos sacrifícios de animais que vem desde a antiga aliança, né? Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro definitivo que João Batista apontou, que tira o pecado do mundo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso vocês podem conferir lá na carta aos Hebreus sobre isso. E é uma verdade. Todos nós temos chance de salvação. Jesus Cristo comprou todo o povo, língua e nação, todas as nações. Elas já foram benditas em Abraão, e da descendência de Abraão chegou o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, pastor, eu queria perguntar ao senhor, é tão difícil servir a Deus? As igrejas são exigentes, nós temos que mudar de vida. Ninguém muda de vida de um dia para o outro. Eu sirvo a Deus na fé evangélica protestante há 18 anos. E ainda tem muita coisa que mudar. Se eu chegar a dizer, não, eu já tenho meu passaporte direto para o céu, eu vou estar mentindo, meus irmãos. Porque a salvação ela está em esperança. Ela é concretizada na eternidade. O Tribunal de Cristo, segundo uma corrente que é dispensacionalista, são as igrejas
que vem, né, do final do século XIX, principalmente do século XX para cá, que são os pentecostais, né, pentecostais, os renovados, os carismáticos, acreditam que é um tribunal apenas de galardão. Mas quem acredita nas alianças, como eu acredito, sendo um batista histórico, com meus irmãos reformados, presbiterianos, luteranos e metodistas, já acreditamos que esse tribunal de Cristo faz parte do juízo final. Essa só é uma pequena divergência. Por quê? Porque os dispensacionalistas acreditam que primeiro a igreja é arrebatada, Deus trabalha 7 anos aqui na terra com o povo de Israel, né? E com gentios também, que se converterem nesse período. E no céu, durante 7 anos, vai ter o tribunal de Cristo para a distribuição de galardão, aqueles que fizeram bem ou mal dentro do reino, porque se fala em 1 Coríntios 3 que as obras são julgadas pelo fogo. As que forem de ouro, prata e pedras preciosas, que são aqueles que se dedicaram mesmo de corpo e alma à obra de Deus, eles receberão o galardão. Agora, aqueles que tiverem as suas obras de madeira, feno e palha, serão queimadas no fogo, mas eles serão salvos, mas sentirão dano, porque não receberão galardão. E depois disso tem as bodas do Cordeiro. E no final de 7 anos, Jesus volta junto com a sua igreja para instalar o milênio. Esse é o entendimento deles. Agora, nós que somos pré-milenistas clássicos, ou amilenistas, ou pós-milenistas, acreditamos que Jesus só vem uma vez, não tem 2 fases de vida. A palavra do Senhor diz em Hebreus 9, 27, e como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. No 28 diz, assim como também Cristo se ofereceu uma vez por nós para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que esperam para salvação. Então, a maior parte dos cristãos, sendo eles católicos, ortodoxos, reformados, né, batistas, em geral, acreditam nisso. Dos pentecostais para cá, que são igrejas que foram formadas no século XX, né? No início do século XX, né? Avivamento da Rua Azusa, que é o pai do movimento pentecostal, já acredito nessas 2 fases da vinda de Jesus. Agora, o que importa não é questão disso, o que importa é que Jesus vai vir. E quando ele vier, meus irmãos, Jesus, no momento, ele está como advogado de defesa. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, diz assim, filhinhos, se pecarem, né? Vamos lá, 1 João. Primeira epístola de João, no capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Né? Então, o que é um tribunal? O tribunal não tem um juiz, não tem um advogado de defesa, não tem o promotor, que é o advogado de acusação, e tem um júri, né, popular. Na eternidade não vai ser diferente. Só que aquele que hoje nos advoga, quando nós recorremos a ele, quando nós nos arrependemos verdadeiramente do pecado, eu procuro ressaltar que lágrimas muitas das vezes não é um arrependimento genuíno, porque em Hebreus 12, 16 e 17 diz que Esaú, mesmo com todas as lágrimas, Deus não achou arrependimento dele. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 16, diz assim, ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que tomou 2 esposas pagãs, e isso desagradou ao coração de Deus. E por um manjar vendeu o seu direito à primogenitura. Deus poderia ter perdoado tanto a questão da primogenitura que ele vendeu e dele ter casado com 2 mulheres. O problema não foi esse, o problema é que, bem sabeis, verso 17, que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado,
porque não achou lugar para arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Não teve arrependimento. Por isso que em Romanos 9 diz que amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Isso mesmo antes deles nascerem, porque Deus nos conhece desde antes da fundação do mundo. Isso independente se Deus já traçou todas as coisas ou a nossa eleição é por presciência de Deus, como diz Romanos 8, 29, os que de antemão conheceu, um conhecimento antecipado, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre os irmãos. No verso 30 de 8 de Romanos diz, aos que predestinou, chamou, os que chamou, justificou. Estamos passando por esse processo da justificação, porque não há um justo sequer. Nós somos justificados porque o Cristo, o justo, o verdadeiro justo, morreu na cruz para nos salvar. E aí a última fase, seremos glorificados. Paulo escreve à igreja de Tessalônica, dizendo assim no capítulo 4, nós os que estivermos vivos não iremos na vinda do Senhor na frente daqueles do que dormem, porque eles que morreram ressuscitarão primeiro. Mas nós os que estivermos vivos seremos arrebatados para encontrar com Ele nos ares. Então, meus irmãos, podemos estar vivos agora e o Senhor tocar a última trombeta e sermos levados por eles ou não. É disso que se fala o tribunal aqui, que nós vamos prestar conta do que fizermos. A mensagem de hoje nos chama a um genuíno arrependimento, de largar as obras da carne. Não é fácil isso, mas Deus nos chama a isso, a nós largarmos as obras da carne para, sim, em Cristo Jesus, praticarmos as obras de Cristo, que está em Efésios, capítulo 2, verso 10, que pela fé em Cristo nós faremos boas obras que Deus já preparou de antemão. Muitos falam, você ama teu próximo, realmente o resumo da lei é esse, amar a Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo, mas só faz isso aquele que acredita no mérito cristão, no mérito de Jesus Cristo. Tem muita gente que fala em nome de Deus aí, e a palavra do Senhor diz que aquele que diz Senhor, Senhor, não entrará no reino do céu. Por quê? Porque não teve genuíno arrependimento. É uma palavra muito forte para os dias de hoje. 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 9 e 10, o apóstolo Paulo estava sendo massacrado por um espinho na carne. E ele diz assim, que o Senhor disse para ele, do 9 a 10 de 2 Coríntios, capítulo 12, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Meu irmão e minha irmã, seja você cristão ou não. Quando eu falo irmão, irmão da criação, acreditando que há um só Criador, o Deus Pai eterno. Nos sentimos angustiados, perseguidos, injuriados, mas tem uma palavra da esperança. A palavra da esperança está em Jesus Cristo. Essa vida aqui, quando nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos, é uma vida temporal, é por um tempo aqui. Eu sei que muitos vão dizer, mas pastor, eu não tive nada a ver com o pecado de Adão, por que eu já nasci pecador? Tem coisas que o pastor aqui não vai saber explicar, mas nós já nascemos com essa herança. E em Cristo Jesus, a herança do pecado é retirada de nós. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é o dom gratuito da vida. A palavra do Senhor diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você gostou dessa mensagem, se inscreva
dê likes, compartilhe e ajude o pastor a pregar o Evangelho da Graça pelo mundo.